Olá! Nesta aula veremos sobre monitoramento e consequências da ausência e falhas no processo de licenciamento ambiental. O monitoramento do processo de licenciamento ambiental tem por objetivo manter o controle permanente, a partir do momento em que se inicia a instalação do empreendimento licenciado. É um instrumento para avaliar suas previsões de impactos e as medidas de prevenção e controle sugeridas nos estudos ambientais. Mostram-se adequadas durante a implantação e operação do empreendimento. Essa avaliação permanente permite constatar ineficiências nos sistemas de controle adotado, previsões incorretas, falhas humanas ou ocorrências de eventos imprevistos, de forma que se possa promover com agilidade as correções necessárias. Monitoramento ambiental é o procedimento destinado a verificar a variação ao longo do tempo das condições ambientais em função das atividades humanas. O programa de monitoramento de um determinado projeto constitui-se num mecanismo de avaliação sistemática dos resultados de sua implantação. Seus objetivos principais são verificar a validade e a exatidão dos impactos previstos, particularmente aqueles que no estudo de impacto ambiental apresentavam alguns graus de incerteza, e a suficiência e a eficácia das medidas realizadas que, conforme as características da atividade, podem ser destinadas a reduzir ou eliminar os impactos negativos, compensar os impactos residuais ou valorizar o projeto. As atividades de acompanhamento e monitoramento dos impactos ocorrem em dois níveis distintos: do empreendedor responsável pela proposição e execução do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento ou atividade, e do órgão ambiental licenciador, que acompanha o programa proposto pelo empreendedor, avaliando e fiscalizando seu cumprimento. Os procedimentos adotados para o acompanhamento e monitoramento ambientais consistem no recebimento e análise dos relatórios de monitoramento ambiental elaborados pelo empreendedor por força das exigências das licenças ambientais concedidas e na realização de vistorias ao empreendimento ou atividade. Neste caso, são elaborados relatórios com emissão de pareceres técnicos sobre a necessidade de aprimoramento das técnicas de controle propostas e implantadas, comunicando oficialmente ao empreendedor a necessidade de se rever seu programa de monitoramento e, se for o caso, aplicando-se das penalidades previstas em lei. Os dados levantados por meio de um programa de monitoramento podem conduzir a uma modificação do projeto, contribuir para o estabelecimento de normas ambientais e para a definição de critérios e métodos de avaliação de impacto ambiental, bem como para uma melhor previsão dos impactos ambientais de projetos ou programas semelhantes. É fundamental a atuação da fiscalização na realização de inspeções nas instalações de empreendimentos, verificando a situação do ponto de vista documental perante o órgão ambiental, se possui licença ambiental ou se está dentro do prazo de validade, entre outros, bem como fazendo uma checagem dos pontos críticos nas instalações passíveis de provocar alguma degradação ambiental. Resumindo, a fiscalização destina-se a impedir o estabelecimento ou a continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, ou ainda aquelas que estejam sendo realizadas em desconformidade com o que foi autorizado pelo órgão ambiental. Agora vamos abordar um pouco sobre as consequências da ausência ou falhas no licenciamento. O requerimento de licenças em órgão que não tenham competência originária para emiti-las ocasionará a consequente interrupção do processo de licenciamento ou a realização de novo licenciamento. A realização de projeto básico e projeto executivo antes da expedição da licença prévia pode acarretar prejuízos desnecessários e deve ser evitada. O encadeamento correto é:
obter a licença prévia e, posteriormente, elaborar os projetos de engenharia, pois caso a licença imponha mudanças na localização ou na concepção do empreendimento, o projeto deverá ser necessariamente refeito para se adaptar ao que foi aprovado. Iniciar as obras antes de concedida a licença de instalação acarretará a paralisação da construção, além da interrupção dos trabalhos, atraso no cronograma e aumento dos custos da obra. A falta da licença acarretará prováveis alterações do projeto para adaptá-los às condicionantes, atraso no início da operação do empreendimento e prejuízos financeiros, entre outros. A ausência das licenças ambientais relativas a cada fase do empreendimento configura irregularidade grave perante o Tribunal de Contas da União. A consequência direta é a interrupção do repasse de recursos federais para custear obras públicas. A falha ou ausência de licenciamento ambiental é crime e pode ocasionar também as seguintes consequências. Segundo a Lei 9.605 de 1998, artigo 60, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa ou ambas as penas cumulativamente aos empreendedores, na hipótese de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa quando aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo deixar de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa para aquele que elaborar ou apresentar no licenciamento concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Sanções administrativas: embargo de obra ou atividade, demolição de obra e suspensão parcial ou total de atividades, conforme a Lei de Crimes Ambientais, artigo 72, parágrafo 7º, 8º e 9º. Suspensão ou cancelamento da licença ambiental pelo órgão ambiental nas hipóteses de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença, superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. O não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental acarretará também em multa simples ou diária, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e a suspensão de sua atividade. Caberá também ao poluidor, independente da existência de culpa, indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir essas práticas. Pessoal, todo o processo de licenciamento ambiental envolve diversos custos, todos a encargo do empreendedor, como, por exemplo, contratação da elaboração dos estudos ambientais, a contratação, se necessário, de empresa de consultoria para interagir com o órgão ambiental, acompanhando a tramitação do processo de licenciamento, podendo ou não ser a mesma empresa que elaborou o EIA-RIMA. Despesas relativas à realização de reuniões e audiências públicas, caso sejam necessárias. Despesas com publicações na imprensa de atos relacionados com o processo de licenciamento, pagamento da compensação ambiental,
pagamento das taxas, emissão das licenças e da análise dos estudos e projetos cobradas pelo órgão licenciador e despesas relativas à implementação dos programas ambientais, as medidas mitigadoras. Os valores gastos para a elaboração dos estudos ambientais e a contratação de empresa especializada para interagir com o órgão ambiental variam de acordo com os fatores envolvidos, com o tamanho e a localização do empreendimento e com a magnitude dos seus impactos. O pagamento de taxas de emissão de licença ambiental envolve dois componentes de custo: o valor da licença e o custo da análise. O primeiro é uma taxa cobrada pela emissão da licença ambiental. O segundo é o valor que o órgão ambiental cobra pela análise dos estudos ambientais necessários para fundamentar a decisão e emitir a licença pleiteada. Vale destacar que o pagamento é feito para cada uma das licenças ambientais: licença prévia, licença de instalação e licença de operação, e respectivas renovações. Assim, para receber a licença prévia, paga-se pela sua emissão e pela análise dos estudos que nortearam a decisão do órgão ambiental para a outorga dessa licença, quais sejam o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental e outros estudos exigidos pelo órgão ambiental. Na licença de instalação, o valor cobrado por ela refere-se ao valor exigido pela análise dos planos e programas ambientais detalhados, apresentados pelo empreendedor quando da solicitação da licença de instalação, e outros documentos porventura requeridos pelo órgão ambiental. Na licença de operação, paga-se o valor da licença e o valor devido ao órgão ambiental pela análise do relatório de implementação dos programas ambientais e demais documentos apresentados quando da solicitação dessa licença. O valor de cada licença vai depender do potencial poluidor ou porte do empreendimento. É fixo para cada um dos tipos de licença ambiental, em função da categoria em que o empreendimento se enquadra na classificação do órgão ambiental. A título de ilustração, o IBAMA disponibiliza em seu sítio o valor cobrado pelas licenças, que dependerá do tipo de licença, do tamanho do empreendimento, se é pequeno, médio ou grande. O pronunciamento de outros órgãos ambientais não deve implicar ônus adicional ao empreendedor, pois o fato de um órgão consultar o outro não significa multiplicidade de licenciamento, e sim cooperação entre as esferas de governo, previstas no artigo 23 da Constituição Federal de 1988. Caro aluno, indico este link do Ministério do Meio Ambiente para você poder consultar o caderno de licenciamento ambiental. Este é um material riquíssimo para seus estudos. Pessoal, obrigada pela sua atenção. Enviem suas dúvidas e não deixem de pesquisar sobre o assunto estudado. Abraços, nos veremos em breve e até mais.